Olá pessoal, vamos novamente dar início a mais uma aula de matemática do nono ano. Então hoje vamos falar sobre retas, posição relativa entre retas. O objetivo dessa aula nossa é reconhecer retas, segmentos de retas e semi-retas e posição relativa entre duas retas no plano, ok? Então eu sou o professor Edinaldo e estamos continuando nossas aulas. Então, para falar em reta, primeiro a gente vai começar do início, do primórdio. Tá? O elemento mais primitivo de geometria é o ponto. Então, são os elementos primitivos porque são elementos que não têm definição. Então, se você me pergunta, professor, o que é ponto? Eu digo a você, ponto é um ponto. Tá certo? Ponto é ponto. Tá certo? Então, ele é o elemento mais primitivo. Então, a partir do ponto é que veio as outras definições seguintes. Aí, por exemplo, retas. Tá? Reta é formada por inúmeros pontos. Veja que volta ao ponto. E o que é um ponto? O ponto é um ponto. Tá certo? Então, vários pontos alinhados formam uma reta. Um monte de pontos, eu posso fazer também planos, e assim vai. Então, o ponto está lá no início de tudo, mas para a gente é importante agora falar sobre retas. Então, veja aí o ponto, tem um pontozinho que determina, eu posso representar os pontos por letras, tá? Então, esses sempre por letra maiúscula, tá? Então, vocês vão ver algumas definições de como assinalar as coisas. Por exemplo, ponto, ele é representado por uma letra do nosso alfabeto maiúscula, tá certo? Uma reta, ela é representada por uma letra do nosso alfabeto minúscula. E os planos, eles são representados por letras do alfabeto grego, tá certo? Então, reta, ponto e plano são elementos primitivos da geometria, tá certo? Então, definindo retas. As retas são definidas como conjuntos de pontos, tá certo? Então, vários pontos alinhados formam uma reta. Não são linhas que não fazem curvas. Lógico, né, professor? Puxa vida, se é reta não pode fazer curva, tal. Mas são ilimitadas e infinitas. Então, desse modo, as retas possuem infinitos pontos enfileirados e nenhum espaço entre eles, beleza? Então, as retas normalmente elas são representadas por uma linha finita, que às vezes possui setas em suas pontas para indicar a direção. Então imagine, você não vai desenhar, a reta é infinita, mas você não consegue desenhar essa reta infinitamente. Então você representa ela, certo? Por um tracinho aí, e quando a gente coloca as setas, a gente está indicando uma direção, beleza? Então, os segmentos de retas são subconjuntos da reta. Tá? O que é um segmento? É uma parte da reta. Tá? No segmento, a reta ela nem tem início nem tem fim. Tá? Ela é infinita. O segmento de reta ele tem um início e um fim. Então, eu delimito ele por dois pontos, tá certo? No meio, A e B, B e C, X e Y, duas letras quaisquer. Tá? E aí eu terei um segmento. Tá certo? Então, o segmento de reta ele vai ter um ponto de origem e um ponto final. Tá certo? Então, veja aí o desenho. Ó. Eu tenho uma reta, veja com setinha para os dois lados, nas duas direções. E R minúsculo representando a reta. Que eu disse antes que reta a gente representa com uma letra minúscula do nosso alfabeto. Ponto com letra maiúscula. Então, coloquei dois pontos A e B. Tá? Então, delimitei um espaço
entre os dois. Esse espaço, essa distância de A até B, é um segmento de reta, tá certo? Então, retas paralelas. Então, as retas paralelas, elas são retas que elas não apresentam um ponto em comum. Então, elas não se cruzam, elas não vão se tocar nunca. Tá? Imagine você desenhar duas retas, mantendo a mesma distância uma da outra, infinitamente. Elas não vão se tocar, tá certo? As linhas do seu caderno, por exemplo, né? Você tem as duas linhas do caderno, ok? Você olhar, elas mantêm a mesma distância e não se tocam. Então, elas são retas paralelas. Aí alguns desenhos, alguns exemplos. Vejam que elas podem vir horizontal, inclinadas, na vertical, tá certo? Não deixa de ser paralelas, tá certo? Veja aí que L e M mantêm a mesma distância, N, O, P e Q. Então, se você prolongar essas retas, elas não vão se tocar, porque elas vão estar sempre mantendo a mesma distância, beleza? Vamos ver o seguinte, vamos ver se a gente entendeu. Então, a figura a seguir representa uma cadeira, onde o assento é um paralelogramo perpendicular ao encosto. Vejam aí, desenhada a cadeira com várias retas, várias semi-retas, várias, tudo numeradas aí, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, tá certo? Então, vamos lá. O que se pede? Então, a partir daqueles pontos, quais são as afirmações corretas? Tá? C, CD e EF são paralelas. BD, FJ pertencem às retas paralelas. AC e CD são paralelos. AB e EI são paralelos. Vamos ver. Ele quer saber se os pontos CD, ou seja, o segmento CD e o segmento EF, se eles são paralelos. Vamos olhar a cadeira novamente. Então, vejam aí que AB é o topo lá em cima da cadeira. CD é o encontro entre o encosto da cadeira com o assento. Perceberam aí onde está CD. EF seria o final aí do assento, né? A outra parte do assento. Então, CD, ok? E EF. Então, eles são paralelos, né? Na cadeira, eles estão mantendo a mesma distância um do outro, eles não vão se tocar. Então, ó, são paralelos, correto. Letra B. Vamos ver a letra B. Ó, o segmento BD e o segmento FJ pertencem às retas paralelas. Vamos olhar a cadeira novamente. Então, identifique aí onde está BD. Veja que ele está vertical no encosto. BD, está vendo o H? E FJ seria uma das pernas da cadeira. Visualizaram aí? Vejam aí. BD e FJ. Vejam que eles são paralelos. Então, correto. Verdadeirinho. Tá certo? Vamos à letra C. A letra C. Segmentos AC e segmentos CD se são paralelos. Nossa cadeira. Onde está AC? Em cima, no encosto. E CD, desculpa, AC está aí verticalmente do encosto e CD horizontalmente
no encontro entre o encosto e o assento. Vejam aí, ó, AC vertical, CD horizontal. Elas não são paralelas, tá? Mas elas se encontram. Elas têm um ponto em comum. Então, elas que a gente chama de retas concorrentes. Essas retas aqui, no nosso caso aí, ela é bem particular porque ela forma um ângulo de 90 graus. Então, quando a gente tem retas concorrentes que formam um ângulo de 90 graus, a gente chama elas de retas perpendiculares. Certo? Então, veja que AC está perpendicular a CD. Tá certo? Então, não são paralelos. A letra D, nós temos os segmentos AB e EI. Quer saber se são paralelos ou não. Segmento AB, segmento EI. A nossa cadeirinha. Ok? O segmento AB, lá em cima, na horizontal. E o segmento EI, uma das pernas da cadeira. Então, vejam que, nesse caso, elas não são paralelas, elas não se encontram, não são concorrentes. Então, tá? Então elas, para ser paralelas, elas tinham que estar lado a lado, digamos assim. Então, elas não são paralelas. Beleza? Semi-retas. Então, vejam que o prefixo semi, ele indica metade. Certo? Semifinal. Metade. Né? Jogo metade, antes da final. Então, semi-reta seria a metade de uma reta. Professor, se a reta é infinita, como é que eu vou saber a metade dela? Aí é que vocês vão ver que, para ser uma semi-reta, a gente vai ter só um início. Tá? Então, é como se a gente estivesse dividindo a reta ao meio. Né? Ela vai ter uma origem e vai ter dois lados infinitos. Começando na origem, onde a gente marcou o ponto, tá certo? Então, a semi-reta é isso. Ela só tem um ponto de origem, um ponto de início e não tem um ponto final, não tem fim. Tá certo? Então, vejam aí, ó. Temos a reta AB, segmento, tá certo? Quando eu digo AB, então ele tem um início e tem um fim, então é um segmento. Aí semi-reta AB, ela começou em A, B, fez um segmento e seguiu, tá certo? Semi-reta BA, ela teve origem em B, passou em A e continuou, certo? Então, ela teve um início, mas não teve o fim. Tá? O início da primeira seria A, semi-reta B, ela começa em A e segue. Veja que vocês têm aí a setazinha só com a direção. Tá certo? Então, a semi-reta, ela mostra só uma direção. Na reta, ela tem a seta para os dois lados, duas direções. No segmento, a gente vai ter nenhuma direção, não vai ter as setinhas na ponta, tá certo? Só para relembrar. Então, eu havia falado anteriormente sobre retas concorrentes. Elas são concorrentes quando elas têm um ponto em comum. Né? Então, você tem no mesmo plano e elas se encontram, elas se cruzam em algum momento. Tá certo? Então, quando elas se cruzam, tem um ponto em comum, aí a gente chama elas de concorrentes. Então, veja aí a reta U e a outra reta, que eu não coloquei nome, elas se encontraram no ponto A. Então, elas têm em comum o quê? O ponto A. O ponto A pertence às duas retas ao mesmo tempo. Outro tipo de reta concorrente, tá? É a perpendicular, que eu falei agora há pouco. Então, quando elas se cruzam em um determinado ponto e formam um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, aí elas é particularmente chamada de retas perpendiculares. Ok? Vejam aí
a reta ST se cruzaram em um determinado ponto e formaram um ângulo reto. Esse símbolo de um quadrado ali com um pontinho no meio é o símbolo de ângulo reto. Então, toda vez que vocês veem uma figura que tiver aquele símbolozinho, ali indica que é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ok? Vamos a um pequeno exercício. Então, olha uma situação. Uma formiga, ela resolveu andar de um vértice a outro do prisma reto de bases triangulares ABC e DEG, seguindo um trajeto especial. Veja a nossa formiguinha da areia. Então, o que aconteceu? Ela partiu do vértice G, ali a figura, percorreu toda a aresta perpendicular, lembre-se, perpendicular, certo? Forma um ângulo de 90 graus, reto, 90 graus. A base, ABC, então veja que nós temos ali a base ABC do prisma triangular, tá certo? Ele subiu, e em cima tem a outra base, né? DEG, tá certo? Então vamos lá. Em seguida, caminhar toda a diagonal da face ADGC e finalmente completou seu passeio percorrendo a aresta oposta a CG. Você quer saber qual foi o vértice que essa formiguinha chegou? Então vamos lá para a resolução. Então veja a situação 1. Ela partiu do vértice G, percorreu toda a aresta perpendicular à base ABC. Temos a figura, certo? Então a base ABC, veja aí embaixo no prisma triangular, ABC é a base onde ele está apoiado. Então ela saiu do G lá em cima, na aresta, descendo perpendicular à base. Viram aí? Essa é a situação 1. Ok? Continuando a caminhada da formiga, né? Segunda situação, ela para em seguida caminhar toda a diagonal da face ADGC. Então, lembrando que ela saiu do ponto G, né? Perpendicular à base, parou, né? Em C. Aí agora ela vai sair de onde ela parou, vai caminhar toda a diagonal. Então, a diagonal é uma reta, né, que passa de um vértice ao outro, né, que passa dentro da figura. Então você vai ligar os vértices de uma figura, passando por dentro dela é uma diagonal. Então a face ADGC do prisma, então ele vai sair de C e foi até o ponto D. Passou, veja. Ela fez a diagonal, beleza? A situação 3, né, ela completou o passeio dela percorrendo a aresta oposta a CG. Então, lembrando onde ela estava, saiu de G, foi até C, de C ela foi até D e saiu na aresta oposta a CG. Certo? Então vejam que CG está lá por trás, a oposta vai ser indo de D até E. Certo? Oposta. Então, a gente vê a resposta seria como? A formiga chegou em qual vértice? Então, lembrando todos os passos dela, de G até C, de C até D, de D até E. O vértice E. Beleza? Então, percebam que ela fez o trajeto perpendicular, depois diagonal, depois oposto.
Um quiz rapidozinho só para a gente terminar, né? Então vejam, pergunta rápida. Quantas retas é possível traçar através de um ponto? Uma, duas, nenhuma, infinitas? Não sei. O que vocês acham? Então, o que a gente falou no início, né? As retas, elas podem ser infinitas, né? Ilimitadas, né? Um ponto só, ela pode ligar várias retas, né? Então, vamos à resposta. Quantas retas é possível travar através de um ponto? Veja aí, ponto A. Passando pelo ponto A, eu consigo fazer o quê? Um monte de retas, né? Infinitas retas. A resposta seria letra D, infinitas. Essa é uma da propriedade fundamental da reta. Tá certo? Pelo mesmo ponto, eu posso traçar infinitas retas. Então, o que a gente viu hoje? Retas paralelas, certo? São as retas que não possuem um ponto em comum, certo? Vimos as retas concorrentes, são retas que se cruzam, que têm um ponto em comum. Dentre as concorrentes, temos as especiais, que são as perpendiculares, né? Que são retas concorrentes, que passam pelo mesmo ponto e formam um ângulo de 90 graus, certo? Vimos que as retas são infinitas, tá certo? Vimos segmento de reta. O segmento de reta tem uma origem e tem um fim. E vimos as semirretas, que ela tem apenas um início e não tem um fim. Ok? Então, bons estudos. Lembrando sempre, não se esqueçam de cuidar de você e de seus familiares. Cuidem-se, certo? Use máscara, mantenham o distanciamento, evitem aglomeração, certo? Lave sempre suas mãos. Se não tiver água, sabão para lavar as mãos, use o álcool em gel. Tá? Todo cuidado é pouco. Então vamos se cuidar, vamos cuidar dos nossos que estão ao redor da gente, nossas pessoas que gostamos, tá certo? E até a próxima aula. E tchau, tchau, gente. Bye, bye, tá?